Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. E hoje temos o primeiro pré-jogo do Coritiba para o ano 2026. Nesta quarta-feira o Coxa estreia no Campeonato Paranaense contra o Foz, no Couto Pereira. Então agora saímos um pouco da parte de especulações, contratações e vamos ao campo de jogo. Vamos passar aqui primeiro pela fórmula disputa do Campeonato Paranaense, os grupos que mudou a fórmula, agora a CBF mudou também todo o calendário, então os estaduais perderam bastante datas e vamos ter uma mudança bem significativa na condição do campeonato, na fórmula disputa. Vão ser 12 times divididos em dois grupos, com 6 times em cada grupo e mata-mata a partir das quartas de final. Todos os times ali então enfrentam os adversários do outro grupo. Então o Coxa que está no grupo B pega os adversários do grupo A. O grupo A com Atlético, Maringá, Londrina, São Joséense, Cascavel e Foz. E o grupo B do Coxa, Coxa, Operário, Cianorte, Azures, Andraus e Galo. Maringá, competição que vai ter 12 datas, 5 datas a menos do que no ano passado. E a final está marcada para o dia 7 de março. Vamos aqui então passar aos jogos do Coxa. Abre o campeonato amanhã, quarta-feira, contra o Foz, 8h30 no Couto Pereira. Segunda rodada, novamente no Couto Pereira, contra o Londrina, no domingo, né? É sábado ou domingo? Sábado, dia 10, 6h30, contra o Londrina no Couto Pereira. A intenção é que esses dois primeiros jogos sejam com o time alternativo, com os meninos. E a previsão é que o time principal estreie na terceira rodada contra o Maringá no dia 13, às 8 da noite, no Willie Davis, fora de casa. E essa estreia, acredito, do time principal na terceira rodada seja até para dar um ritmo de jogo já para a Atletiba, né? Não daria para estrear o time principal num clássico, muita falta de ritmo, então ali já tem pelo menos um jogo antes. E daí na quarta rodada, Atletiba na Arena da Baixada, dia 17, 4 da tarde. Ano passado foi no Couto Pereira, esse ano vai ser fora de casa. O Atletiba é o jogo mais relevante dessa primeira fase, uma primeira fase bem curtinha, né? Só 6 jogos. Na quinta rodada, pega o São Joséense, dia 21 de janeiro, 8h30 no Couto Pereira. E encerra a primeira fase contra o Cascavel no Olímpico, no dia 24 de janeiro, 16 horas. Então, fechamos a primeira fase do Campeonato Paranaense, só que logo em seguida, dia 24, tem o jogo contra o Cascavel. Aí no dia 28 ou 29, ainda tem que definir a data, já começa o Campeonato Brasileiro, estreia contra o Bragantino no Couto Pereira, primeira rodada do Brasileirão. E ali do lado temos o calendário do Coxa para janeiro. Então tem essa mudança, né? Brasileirão começando cedo, não tem aquele tempo para descansar, para jogar Campeonato Paranaense, preparar o time, não, já começa a parte difícil do ano. E que bom também, né? Que é mais tempo vendo jogos bons. Então vamos ao jogo de amanhã especificamente, relacionados para o jogo da manhã do técnico PC de Oliveira, goleiros Benassi e Lucas Melo, laterais Felipe Guimarães, Diogo Batista que está de volta, Lucas Taverna, zagueiros Guilherme Aquino, João Pedro, Cauã Novelli, Lucas Pérez, meio-campistas Dani Gruber, Jean Gabriel, Ken Sani, Lucas Nunes, Matheus Dias, Miguel e Vitor Tissi, e no ataque Brian, Lucas Quepaldi, Paulo Roberto, Juan Lima, que não é o Juan Assis, e o Thiago Azaf. Então esses os relacionados, eu até esperava alguns, eu sabia que não ia acontecer, mas eu gostaria que alguns jogadores do time principal poderiam ser utilizados aí para dar uma experiência para esse time, para dar uma para também pegar ritmo de jogo. Por exemplo, o Moledo. O Moledo não vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai estar ali compondo o elenco. Por que ele não pode estar nesse time aí? Ajudaria os meninos. De repente até o João Almeida, que ainda é dessa geração, mas já tem mais experiência. A gente pode ver ali que não tem nenhum lateral esquerdo entre os relacionados. Poderia colocar o João ali também para pegar um pouco de ritmo de jogo, mais experiência. Mas enfim, a opção do Coritiba foi por dois grupos completamente distintos, né? O grupo das duas primeiras rodadas e o grupo principal. E peguei aqui no GE a provável escalação para o jogo de amanhã: Benassi, Lucas Taverna
Guilherme Aquino, João Pedro e Felipe Guimarães, ali por essa provável escalação, Felipe Guimarães improvisado na esquerda, no meio Vitor Tissi, Dani Gruber e Diogo Batista e Jean Gabriel. Diogo Batista sendo utilizado no meio campo, o Diogo que voltou do empréstimo do CSA, foi 2 anos seguidos de empréstimo para o Diogo, voltou, não sei se a intenção realmente é utilizar ele durante o ano, ou se é só nesse momento que ainda não arranjou um novo empréstimo, mas nesse momento ele está aqui em Curitiba, está treinando com esse grupo alternativo e a tendência é que seja titular amanhã. No ataque, Matheus Dias e Brian ou Paulo Roberto. Desse time aí, alguns nomes que eu vou até destaquei aqui, os principais nomes para o jogo da manhã e para essas 2 primeiras rodadas. O Benassi, que já foi o titular na Taça FPF, já fez alguns jogos pela equipe principal sem ser a da Taça FPF. Felipe Guimarães, que fez, se eu não me engano, 3 partidas na Série B do ano passado. Lucas Taverna, que não jogou a Série B. O Matheus Dias e o Jean Gabriel. Tem mais alguns nomes, né? Tem o Diogo Batista, que eu falei, tem o Guilherme Aquino, que jogou várias vezes no começo da Série B, tem o Thiago Azaf, que muita gente pede, mas ainda não engrenou, e ele é muito novo também, né? O Thiago Azaf, se não me engano, tem 18 anos. Um nome também para ficar de olho é o Brian. O Brian teve a passagem pelo futebol italiano, acabou voltando para o Coxa, teve uma lesão no meio do caminho aí, mas é um jogador com potencial. Às vezes pode sair alguma solução desse time alternativo, né? A gente olha assim e fica esperando contratações, às vezes aí tá algumas soluções. Vejo ali potencial nos 2 laterais. O Benassi é um bom goleiro, mas a concorrência é grande, né? Tem o Morisco e o Rangel. Os 2 meias têm potencial. O Jean Gabriel já está com 22 anos, teve uma lesão muito grave que atrapalhou bastante a carreira dele, mas se ele quiser engrenar ali e ganhar espaço, precisa começar a acelerar um pouquinho, até por causa da idade. E o Matheus Dias ainda muito jovem, 18 anos. O que eu peguei aqui também, o time que vai jogar nessa quarta é basicamente o time que jogou a Taça FPF. Eu peguei a escalação ali do jogo que o Curitiba perdeu de 1-0 para o Azures na semifinal da Taça FPF, está em branco ali. E em cima a escalação da estreia do Campeonato Paranaense do ano passado, também com um time bastante alternativo. Jogou o Gabriel Leite contra o Londrina, tá? Primeiro jogo do Paranaense do ano passado. O Gabriel Leite, começou com Gabriel Leite, Lucas Taverna, Renan Gustavo, João Pedro e João Vitor. Dani Gruber, que também deve jogar amanhã. Henrique Melo, Vitor Tissi, Breno, Juan Assis e Brandão. Então já é um time bastante diferente do que a gente vê ali embaixo, que já era o Benassi no gol. O Lucas Taverna também fez parte desse jogo. Guilherme Aquino, Matias Fraca, que não está mais aqui, e Vitor Tissi. Felipe Guimarães no meio, Daniel Gruber, Jean Gabriel e Lucas Nunes, Juan Assis e Matheus Dias. Algumas observações aí: o Lucas Taverna, utilizado tanto no Campeonato Paranaense quanto na Taça FPF. O Guilherme Aquino perdeu espaço durante a Série B e acabou sendo emprestado para esse time alternativo para ganhar ritmo de jogo. Juan Assis, titular nos 2 jogos que eu separei aqui e não está relacionado para o jogo da manhã. Eu acho que o Juan já teve bastante chance, né? Infelizmente não, pelo menos do meu ponto de vista, não aproveitou. E se a gente for ver, eu vi alguns jogos da Taça FPF, não muitos, e sim, foi uma tristeza de assistir, né? É um time muito, muito fraco. Teria que ver se tem uma evolução grande, porque é uma equipe muito próxima do que vai jogar contra o Foz. Foi essa que foi eliminada pelo Azures. Então teria que ter uma evolução muito grande para a gente conseguir ver algo positivo na questão assim de time mesmo, né? Para que algum desses jogadores possa ser útil para a equipe principal. Espero ver essa evolução, tomara que aconteça, porque se não tiver, vai ser novamente um jogo bastante complicado de assistir, como foram todos os da Taça FPF. Parabéns para quem assistiu, porque não foi fácil. Então, dessa estreia do Coxa para amanhã é isso. Time alternativo, 2 primeiras rodadas, terceira rodada volta ao time principal, torcer para os meninos aproveitarem a chance, de repente a gente ganha algum reforço dessa equipe alternativa. Separei aqui também, só para registrar,
apresentações e anúncios oficiais do Fernando Sobral e do Fabinho. O Fernando Sobral ontem, logo depois que eu publiquei o vídeo, saiu a confirmação do Fernando Sobral, e o Fabinho ali chega como concorrência para o Lucas Ronier, e o elenco vai se fechando. Tem um vídeo de ontem que eu falo sobre as lacunas que a gente ainda tem, mas acho que o Sobral fecha ali a posição no meio, não vejo novas contratações para o setor dele, e o Fabinho também, acho que talvez feche ali ele e o Ronier pela direita do ataque. E uma notícia que a gente já sabia que ia acontecer, mas hoje foi confirmada de forma oficial pelo Mirassol, um jogador que o Coritiba teve interesse, foi atrás, fez proposta, mas ele preferiu ir para o time paulista, acredito que muito pela questão de jogar Libertadores, né? O Mirassol confirmou, e o anúncio do zagueiro Felipe Machado, que estava no Ceará, por cerca de 8 milhões de reais. O defensor de 29 anos é o 8º reforço do Mirassol para essa temporada. Fez uma temporada excelente pelo Ceará no ano passado, apesar do rebaixamento. Jogou muito tempo aqui no nosso lado, do Operário, acabou não despertando interesse naquele momento, não vindo para cá, foi jogar no Ceará, se destacou, e agora fechou com o Mirassol. Notícia que a gente já estava meio sabendo o que ia acontecer, mas foi confirmada de forma oficial. Então é isso, gente. Amanhã começa o nosso ano, vamos ver se os meninos apresentam bom desempenho. Esperar assim uma grande atuação é um pouco difícil, né? Até porque pelo que a gente viu na Taça FPF, mas esperar ali pelo menos desempenhos individuais que possam acrescentar e fortalecer o elenco principal, que eu acredito que esse seja o principal objetivo, né? É ganhar jogadores para a equipe principal. Então amanhã vamos acompanhar esse jogo, depois do jogo fazemos aqui um vídeo analisando como foi essa partida, tá bom, gente? Tendo mais novidades eu volto a qualquer momento. Valeu!